A expressão conhecida por muitos, nada é certo nessa vida, a não ser a morte e os impostos, é famosa, mas a Bíblia apresenta uma perspectiva intrigante. Existem, de fato, personagens mencionados nas Escrituras que escaparam da experiência da morte. Embora Jesus seja frequentemente considerado, é uma crença fundamental no cristianismo, conforme os evangelhos, que Jesus passou pela morte antes de sua ressurreição. Entretanto, a Bíblia revela os nomes de 3 indivíduos que nunca enfrentaram a morte. E o terceiro indivíduo que vamos falar nesse vídeo, talvez você nunca tenha ouvido a sua história com clareza. Enoque, o pioneiro na Bíblia a ser destacado por nunca ter enfrentado a morte, era descendente não de Caim ou Abel, mas do terceiro filho de Adão e Eva. Além disso, ele foi o bisavô de Noé e tinha laços genealógicos com outras figuras notáveis das Escrituras. Num tempo em que Deus ainda não havia estabelecido o limite de vida de 120 anos, conforme mencionado em Gênesis 6, verso 3, muitas pessoas viviam além de 1 século. Contudo, Enoque surpreendeu a todos ao se tornar pai aos 65 anos e, por fim, alcançar a venerável idade de 365 anos. Durante o tumultuado período que antecedeu o grande dilúvio, a maioria das pessoas não trilhava fielmente o caminho de Deus, entregando-se aos desvios do pecado. No entanto, Enoque destacou-se por sua fidelidade a Deus, construindo um relacionamento profundo com o Altíssimo. Em Gênesis 5, verso 24, está registrado: Enoque andou com Deus e já não existia, porque Deus o havia arrebatado. Este trecho evidencia a proximidade íntima de Enoque com Deus e o extraordinário fato de ter sido elevado aos céus sem passar pela morte física. Hebreus 11, verso 5 enfatiza: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes de ser transladado, recebeu testemunho de que agradara a Deus. Essa passagem destaca que a frase Deus o levou não é simbólica, mas indica que Enoque não passou pela morte comum. A vida de Enoque é um testemunho poderoso de fé, obediência e sinceridade, atraindo a aprovação de Deus a ponto de ele escolher levá-lo deste plano terreno. Em segundo lugar, destaca-se Elias, uma figura amplamente reconhecida na Bíblia por não ter experimentado a morte. Elias desempenhou o papel de profeta durante o reinado do rei Acabe e da rainha Jezabel em Israel. Sua coragem era evidente ao confrontar os ídolos e deuses falsos que o povo de Israel começou a adorar. Além disso, Elias realizou feitos extraordinários, como invocar fogo do céu para demonstrar que o Deus de Israel era o verdadeiro, sendo usado por Deus para promover arrependimento e reforma em Israel. Nesse período, as nações israelitas se afastaram da fé de seus antepassados, abandonando Deus em favor da adoração a ídolos pagãos. Essa mudança para a idolatria foi instigada pelo perverso rei Jeroboão. Jezabel, esposa de Acabe, era especialmente devota à adoração de ídolos e influenciou seu marido a construir um templo para o deus pagão Baal. Essa decisão desencadeou um grande equívoco entre os israelitas, afastando-os da verdadeira adoração a Deus. Diante desse declínio espiritual, o profeta Elias posicionou-se contra a impiedade do rei Acabe, instando-o a se arrepender e retornar ao Deus de Israel. Contudo, Acabe permaneceu obstinado, recusando-se a seguir os conselhos de Elias. Em resposta, o profeta profetizou uma severa seca como castigo, determinando que não haveria chuva ou orvalho sobre a terra até que ele orasse pelo seu fim. Durante 3 anos e meio, os céus permaneceram cerrados, resultando em uma seca generalizada e fome por toda a terra. A narrativa de Elias, não experimentando a morte e ascendendo diretamente aos céus,
é ainda mais nítida e dramática do que a de Enoque. Eliseu, o discípulo de Elias, foi informado de sua iminente partida, conforme registrado em 2 Reis 2, verso 3, quando os filhos dos profetas em Betel o abordaram dizendo: "Você sabe que o Senhor levará hoje o seu mestre para longe de você?" Eliseu respondeu conhecendo tal fato e pediu que se calassem. No dia designado por Deus, Elias e Eliseu partiram de Gilgal, acompanhados por 50 jovens profetas de Jericó, que observavam à distância. Elias, usando seu manto, o dobrou como uma vara e golpeou as águas do rio Jordão, que se abriram, permitindo que os profetas atravessassem a seco ao lado de Eliseu. Elias indagou se Eliseu desejava algo antes de ser levado por Deus. Eliseu expressou o desejo de receber uma porção dobrada do Espírito Divino de Elias. Elias assegurou-lhe que, embora fosse um pedido significativo, seria concedido se Eliseu testemunhasse a ascensão de seu mestre ao céu. Enquanto conversavam, um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, apareceu repentinamente, separando-os. Elias subiu aos céus em um redemoinho, conforme retratado em 2 Reis 2, verso 11. Número 3. Temos Melquisedeque. Poucos mistérios da Bíblia instigaram tanto interesse quanto o enigma da identidade de Melquisedeque. Isso é amplamente considerado o maior mistério na Bíblia. Em Hebreus 6:19, 2, você descobre que Jesus Cristo, após sua ressurreição, assume a posição de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Em primeiro lugar, é relevante destacar, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que o enigmático Melquisedeque desempenhou o papel de sacerdote do Deus Altíssimo, conforme narrado em Gênesis 14. Durante um período em que havia conflitos entre diversas cidades, estado antigas em Canaã e na Mesopotâmia, o sobrinho de Abraão, Ló, e sua família foram capturados. Após receber a notícia por meio de um fugitivo de Ló, Abraão agiu prontamente, mobilizando 318 de seus próprios servos para perseguir os invasores. Ao encontrá-los, resgatou Ló e sua família, conduzindo-os em segurança de volta às cidades cananeias. Ao retornar dessa corajosa missão de resgate, surge de forma inesperada Melquisedeque. Ele se apresentou para ministrar a Abraão. O relato em Gênesis 14, 18, 20 descreve: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E Melquisedeque abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo, isso é, o dízimo de todos os despojos. Observa-se que Melquisedeque era o rei de Salém, ou seja, a cidade de Jerusalém. Salém deriva da palavra hebraica que significa paz, conferindo a Melquisedeque o título de Rei da Paz. Segundo, o próprio nome hebraico, Melquisedeque, significa Rei da Justiça. Terceiro, o mesmo indivíduo é mencionado no Salmo 110, 4, profetizando sobre Cristo. Davi afirmou: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Este verso é citado novamente em Hebreus 5, 6, 10 e Hebreus 7, 3, declarando que Melquisedeque não tinha pai nem mãe, não havia registro de seus ancestrais, nunca nasceu e nunca morreu, mas sua vida é como a do Filho de Deus, um sacerdote eterno. Isso é uma confirmação bíblica de que ele nunca morreu. No entanto, essa incógnita ainda persiste. Quem é ele? Quem realmente sabe? Muitos sustentam a crença de que Melquisedeque era Jesus Cristo. Vamos examinar essa narrativa mais detalhadamente. Em Hebreus 7, 20 e 21, Deus jurou que Cristo seria eternamente um sacerdote. O texto afirma: E isso foi confirmado com juramento,
porque aqueles que se tornaram sacerdotes o fizeram sem juramento, mas ele o fez com juramento, pela palavra daquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Além disso, o fato de seu nome significar Rei da Justiça é um argumento que muitos utilizam para sustentar essa afirmação. Jesus mesmo disse em Mateus 19:17: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. A justiça humana diante de Deus é como trapos imundos, e ninguém pode ser justo senão Deus. Assim, o fato de Melquisedeque ser tanto rei da justiça quanto da paz, sem mãe, sem pai e sem descendência, sugere que ele não nasceu como os seres humanos. Isso não implica necessariamente que os registros de nascimento de Melquisedeque foram perdidos. Sem tais registros, sacerdotes humanos não poderiam servir, conforme retratado em Esdras 2:62. A Escritura também revela que Melquisedeque é continuamente um sacerdote. Além disso, sabemos que Deus jurou que Cristo seria perpetuamente um sacerdote e que seu sacerdócio está na ordem de Melquisedeque. Poderiam ser a mesma pessoa? Aqui é onde essa narrativa se torna um tanto complexa. Embora no Novo Testamento Jesus tenha pai e mãe, tenha morrido e ressuscitado, ainda surge a pergunta: Melquisedeque poderia realmente ser Jesus, mesmo que Jesus tenha tido pai, mãe e tenha experimentado a morte? Quem realmente sabe? Há quem afirme que o autor do livro de Hebreus estava se expressando de maneira figurativa, sugerindo que Melquisedeque era uma figura semelhante a Jesus. Argumentam também que em praticamente todas as outras aparições de Deus na Bíblia, a pessoa que encontra Deus tem alguma consciência de ter estado na presença do divino. No entanto, na história de Melquisedeque, não há um momento em que Abraão reconheça ter estado na presença de Deus. Melquisedeque surge e desaparece abruptamente da narrativa, mas nada em Gênesis 14 indica claramente a presença direta de Deus. Outro ponto levantado é que em Hebreus 5:1, o autor menciona que todo sacerdote é escolhido entre os homens. O cerne do sacerdócio é que um ser humano escolhido e ungido representa o povo diante de Deus. Como Jesus era plenamente humano no Novo Testamento, além de ser totalmente Deus, ele pôde desempenhar o papel de nosso sumo sacerdote perfeito. No entanto, antes de Jesus, o sumo sacerdote supremo, a Bíblia ensina claramente que os sacerdotes são humanos que atuam em um papel representativo. Essas divergências de opinião não devem nos distrair nem nos dividir. No final do dia, o que mais importa é que temos um grande sumo sacerdote chamado Jesus. Aquele que pagou por nossos pecados, intercede por nós diante de Deus e nos ama com um amor eterno.